Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, professor de Química do Espaço Saber, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas do Enem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho os assuntos referentes à físico-química, né? Questões que fazem parte, né, dos conteúdos da segunda etapa, vamos dizer assim, do ensino médio, quando a gente está lá no segundo ano do ensino médio, né? A gente trabalha aquela parte de estequiometria, soluções, equilíbrio químico, termoquímica. Então nós vamos trabalhar um pouquinho nessas próximas aulas esses conteúdos, vamos desenvolver um pouco sobre esses conteúdos, tá? Na nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações molares, tá? O que são essas relações molares, né? Lembrem que para toda substância nós temos uma massa associada a ela. Essa massa é chamada de massa molar. Então, toda substância tem uma massa. Então, se a gente pegar, por exemplo, o hidróxido de sódio NaOH, ele tem uma massa associada a ele que equivale a 40. Né? Mas da onde que sai esse 40? Lá na tabela periódica a gente pega a massa do sódio, soma a massa do oxigênio e soma a massa do hidrogênio, então a gente chega a essa massa. Por que ela é chamada massa molar? Porque ela é a massa de 1 mol, então ela equivale a 1 mol desta substância. Então toda vez que a gente fala que nós temos 1 mol de hidróxido de sódio, né, em 1 mol de hidróxido de sódio eu tenho 40 gramas. A essa massa molar, certo? A gente pode determinar essa massa de qualquer substância, seja ela simples, seja ela uma substância composta. Por exemplo, o gás oxigênio, que é uma substância simples, também podemos determinar sua massa molar. No caso do oxigênio, do gás oxigênio, né? Lembrem que gás oxigênio O2 é uma molécula diatômica, então nós teríamos ali uma massa de 32 gramas por mol. Por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, se a gente pegar a massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio, multiplicar pelas referidas quantidades, né? Lembrem que ácido sulfúrico, H2SO4, então 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios, nós chegamos à massa de 98 gramas por mol, certo? Também podemos, né, usar o mol para referenciar uma quantidade de átomos, moléculas, íons, elétrons e partículas. A gente associa o mol, que é uma grandeza, tá, à constante de Avogadro. Né? A constante de Avogadro é um número que representa uma quantidade de entidades presentes em um mol. Então a gente pode dizer sempre que em 1 mol nós temos aquele valor, né, o 6,02 vezes 10 a 23, que é o valor da constante de Avogadro. Então, por exemplo, em 1 mol de gás oxigênio, além das 32 gramas de massa, nós podemos dizer que em 1 mol de gás oxigênio nós temos 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio, certo? Então isso a gente pode também relacionar, né, com a grandeza, com a constante de Avogadro. Nós temos também uma outra grandeza, uma terceira grandeza que se faz muito importante dentro das relações molares, que é o volume molar. O volume molar só pode ser relacionado a substâncias gasosas. Então lembre que quando a gente fala em volume molar, é o volume ocupado por 1 mol de substâncias gasosas nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. O que quer dizer isso? Que quando eu tenho um gás a 0 graus e 1 atm de pressão, esse gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então isso é uma constante, isso vale para qualquer gás, certo? Então, 1 mol de gás oxigênio, então voltando lá para o oxigênio, O2, 1 mol de gás oxigênio tem 32 gramas, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e apresenta um volume de 22,4 litros na CNTP, certo? Então essas são grandezas, né, que a gente vai usar aqui para estabelecer as chamadas relações molares, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo da reação de síntese da amônia, onde nós temos o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, produzindo amônia, né? Vocês vão ver que, pela proporção, eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio e com 2 mols de amônia, certo? Então, quando a gente fala aqui em número de mols, a gente vai usar os números, aqueles números que a gente encontra no balanceamento das reações, vão nos dar um número de mols. Então, para esta reação, eu tenho uma reação que é 1, 3 para 2. Se a gente for pensar no número de moléculas para esta reação, se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, significa que eu tenho
6 vezes 10 na 23 moléculas, tá? Lembrando que aquela constante de Avogadro, 6,02, eu posso arredondar para 6, tá? E vocês vão ver com muita frequência isso em questões que pedem para que vocês arredondem para 6, tá? Então é bem comum isso a gente arredondar, fazer esse arredondamento. Se eu tenho 3 mols, pessoal, é proporcional. Se 1 mol é 6, 3 mols é 18. Então 18 vezes 10 na 23. Se eu tenho 2 mols de amônia produzidos, significa que eu tenho 12 vezes 10 na 23, né, moléculas de amônia. Voltando para a questão da massa, né? Na nossa reação eu tenho o gás nitrogênio, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio. Então, se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu tenho uma massa associada a ele que é de 28 gramas, né? Já que nitrogênio, gás nitrogênio, também é uma molécula diatômica. O hidrogênio, que também é uma molécula diatômica, né, tem a massa 1 cada hidrogênio. Então, o gás hidrogênio tem massa 2. Obviamente, então, se eu tenho 3 mols, eu tenho 6 gramas de massa. E a amônia, por sua vez, né, que é formada por 1 nitrogênio e 3 hidrogênios, tem uma massa equivalente a 14. Como são 2 mols, 34 gramas, certo? Não esqueçam que sempre que a gente fala em uma reação química, tá? Lembre que uma reação, ela segue a lei da conservação das massas. Então vocês podem observar aqui que na nossa equação, né, ali onde a gente tem a referência da massa, vocês veem que a massa de reagente é igual à massa de produto. Porque sempre numa reação química, né, sempre numa reação, o número de átomos do reagente é igual ao do produto. Logo, a massa do reagente é sempre igual à massa do produto, tá? E por último, então, o volume molar. Quando a gente fala, então, no volume molar, nós temos que 1 mol de gás nitrogênio, então eu tenho 22,4 litros de gás nitrogênio. Se eu tenho 3 mols de gás hidrogênio, então eu tenho 3 vezes a constante de Avogadro, eu tenho 67,2 litros de gás hidrogênio. E se eu tenho 2 mols de amônia, então eu tenho 44,8 litros de amônia, certo? Então, essas são as principais grandezas, né, que a gente chama de relação molar. E essas relações molares, tá, a gente vai aplicar isso no cálculo estequiométrico, certo? Então, qual é a importância disso tudo? Que isso aqui é a nossa base, né, é a nossa base para a gente poder trabalhar a estequiometria, que no Enem você faz bastante importante o cálculo estequiométrico. É muito comum a gente se deparar com questões de estequiometria no Enem, certo? Então, o que é o cálculo estequiométrico, então? Né? Quando a gente fala em estequiometria, nós estamos falando de uma equação utilizando uma equação química, né? Por definição, estequiometria é a parte da química que trata da interpretação quantitativa das substâncias participantes de uma reação química, né? Em outras palavras, é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos tendo como base uma equação química. Então, sempre que a gente fala em cálculo estequiométrico, nós vamos usar uma relação química. Quando a gente fala em relação molar, né, que se faz um pré-requisito para a estequiometria, né, não é necessário a gente ter uma reação química, tá? Então, quando a gente trabalha com relação molar, não é necessário uma equação, mas no cálculo estequiométrico, sim, eu tenho que ter uma equação química. E como que eu vou resolver um problema de cálculo estequiométrico? Como que a gente resolve uma questão de estequiometria? Existem alguns passos que têm que ser observados para resolver uma questão de estequiometria. E eu vou dar para vocês esses 6 passos, tá? Que é interessante que vocês sigam sempre esses passos para, né, a gente poder então resolver de forma adequada uma questão de estequiometria. Primeiro passo é equacione a reação química. Em algumas questões, a equação química é dada, mas existem outras que eles não dão a equação. E aí nós temos que equacionar, nós temos que montar a equação. Em geral, quando eles pedem para a gente equacionar, eles vão nos dar reações, né, não tão complexas, como reações de combustão, que são reações de fácil equacionamento, reações de síntese, né, reações de esterificação. Eles vão dar algum tipo de reação que seja de fácil equacionamento, tá? Então, se não tem a reação, temos que montar, temos que equacionar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ajustar a equação.
Então nós precisamos pegar a equação, né, seja ela que a gente equacionou ou a fornecida pelo exercício, pela questão, e a gente vai verificar se ela está devidamente ajustada e vai fazer o balanceamento. Lembrem que as equações químicas são regidas pela lei da conservação das massas. Então o número de átomos do reagente tem que ser igual ao do produto. Se a gente não observar isso, nós não vamos conseguir, né, desenvolver uma questão de estequiometria. Então o segundo passo, ajustar a equação. O terceiro passo, né, seria então sublinhar, destacar as substâncias citadas no enunciado. Então vocês foram lá, leram a questão, identificaram as substâncias e, em geral, vocês têm uma substância que é a pergunta, né, que é a pergunta, e a outra que é o dado, né, ou que ele vai te fornecer alguma informação para que vocês possam estabelecer essa relação. Então é importante aqui que vocês vão lá na equação e destaquem essas substâncias, porque geralmente tu vai estabelecer uma relação entre duas substâncias. E às vezes a equação tem 2 reagentes, 3 produtos ou vice-versa e não te interessam estes. Então tu só vai pegar aquilo que interessa. Então vai lá e marca, né, destaca essas substâncias. Em seguida, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão escrever o número de mols, né, das substâncias destacadas. O que significa isso? Vocês fizeram o balanceamento. Então aquele númerozinho que a gente coloca na frente do balanceamento, em virtude do balanceamento, corresponde ao nosso número de mols. Né? Então pegando aquela reação da amônia, N2 mais 3H2, 2NH3, esses números na frente correspondem aos números de mols. Então nós vamos pegar essas substâncias destacadas com esse coeficiente, transformando ele em mol. Ou seja, se eu tenho lá 3H2, significa que eu tenho 3 mols de H2. Se eu tenho 2NH3, significa que são 2 mols de NH3, certo? Quinto passo, mude o número de mols de acordo com os dados do enunciado. Né? Então o que significa isso? Né? Tu vai ter ali a equação em número de mols, ela está em mols. E muitas vezes as questões pedem para a gente determinar massa, determinar volume, número de moléculas, número de átomos. E aí é interessante que vocês façam essa transformação. Então se a questão deu para vocês, né, deu uma massa de reagente e pediu para vocês calcularem uma massa de produto, significa que eu vou ter que transformar aquele mol em massa. E como eu faço isso? Com o auxílio da tabela periódica. A gente vai usar aquela massa molar lá das nossas relações molares. Certo? Então, o quinto passo é converter, ajustar, né, as unidades de acordo com aquilo que o enunciado está pedindo. Certo? E por último, vocês vão estabelecer a relação. Vocês vão montar uma regra de 3 para poder resolver. Então, a ferramenta matemática aqui para resolver uma questão de estequiometria é a regra de 3, certo? Então, com isso, vocês conseguem, né, com esses 6 passos, vocês conseguem resolver uma questão de estequiometria, tá? Trouxe um exemplo para vocês, tá? Que está aparecendo aí para vocês o exemplo, né, da questão do Enem de 2012, uma questão de estequiometria que não forneceu a reação, né? Então, nessa questão, nós tínhamos que montar a reação química, balancear a equação e aí sim proceder todo o desenvolvimento dela, certo? Eu estou deixando aí para vocês a questão e o desenvolvimento dela também, tá? Então, nessa questão, tinha que montar. E, bem simples, ó, o que ele pediu? Reação de combustão do butano. É uma reação de fácil equacionamento, porque lembrem, toda combustão completa tem como produto gás carbônico e água. Então era só pegar a substância reagente, né, o que foi proposto pela questão, mais oxigênio produzindo CO2 e água. E aí então equacionava-se essa equação e em seguida fazia-se o devido balanceamento. E aí vocês podiam proceder de acordo, né, com aqueles 6 passos o desenvolvimento da questão, tá? Fica passando aí para vocês, né, a questão com o seu respectivo desenvolvimento passo a passo, tá? Deixei aqui para vocês passo a passo o desenvolvimento dessa questão, ok? Não esqueçam que para questões de estequiometria obedeçam aqueles 6 passos, tá? Isso aí vai ajudar muito vocês no desenvolvimento da questão.